Boa noite, companheiras, companheiros. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para vir até aqui, para poder falar da nossa luta lá do Pianinho, que vocês, com certeza, já conhecem, mas que a gente possa falar aqui mais a miúde. E já agradecer também tudo aquilo que vocês já fizeram com relação a essa luta lá do Pianinho. Nós sabemos aí dos atos que vocês já realizaram, vários atos, não só aqui no Rio, como em todo o estado do Rio, outras cidades também. A gente gostaria de agradecer toda essa manifestação dos companheiros daqui, dizer que, por exemplo, nos surpreendeu as atividades que tiveram por esse Brasil afora, em várias cidades do estado de São Paulo, de outras, de todo o país, inclusive do exterior também, né? Em várias cidades do exterior se teve manifestação em solidariedade ao Pianinho e essas coisas. Bom, e toda a imprensa, o que a imprensa cobriu nesses dias com relação a isso foi uma coisa fantástica. Na verdade, saiu até uma cartinha lá no Estadão, no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, dizendo: obrigado, Alckmin, por ter colocado o Estado de São Paulo na Al Jazeera. A primeira vez que saiu na Al Jazeera, o Estado de São Paulo, fruto dessa questão lá do Pianinho. E que uma coisa significa a repercussão que isso teve. Gente, eu queria primeiro também colocar que tudo isso está dentro do contexto da questão da moradia. A falta de moradia que tem nesse país. São 7 bilhões de moradia que se dizem, e por aí esse é o dado do governo. O governo federal agora já fala em 5 milhões, mas se trabalhava antes com 7 milhões. E não é um problema só da falta de moradia, é um problema da moradia que seja uma moradia decente, que possa se morar, não uma moradia insalubre, que aí chega a 15 milhões, a muito mais, um número muito alto das moradias sem condições de ser habitada. Então isso é uma discussão que nós precisamos fazer, e é preciso que a gente seja inserido nessa luta que está se abrindo uma batalha a nível nacional por causa disso. Em todo o Brasil se faz isso, e agora inclusive com a história da Copa do Mundo, das Olimpíadas, com as desocupações que já está acontecendo em várias cidades desse país, principalmente nas capitais, onde vai estar sediando a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então essa batalha toda do Pianinho se vê dentro disso, porque vem toda uma propaganda do governo, essa chamada Minha Casa Minha Dilma, essa propaganda dizendo que isso é o que vai resolver, que resolve o problema da habitação. Agora nós sabemos, e cada um de nós sabemos, que isso não é um projeto, que seja um projeto habitacional, um projeto para poder resolver o problema da população. Não é um projeto, não é um programa de casa popular. Na verdade, o que projeto é esse? É um projeto econômico, para fazer mover a economia. Porque dentro dessa crise econômica mundial, esse projeto é um projeto para alavancar a economia. E é por isso, inclusive, que lá no Pianinho o projeto Minha Casa Minha Vida não caberia, e não poderia ser aplicado no projeto Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque as casas estavam construídas. E no projeto Minha Casa Minha Vida, é preciso começar a casa desde o alicerce. Tem que construir ela inteira desde o alicerce, para dar lucro para alguém, para dar lucro para os grandes empresários, para as grandes construtoras. Então ela não serviria no Pianinho à medida que as pessoas já tinham construído a sua casa, na sua grande maioria já era casa de alvenaria e já estava construído. E é isso o projeto que se tem. Mais do que isso, o projeto Minha Casa Minha Vida, até agora, ele não atendeu a população de baixa renda, de 0 a 3 salários mínimos. Ele atendeu mais, até agora, um projeto de quem ganha um pouco mais, de 6 a 10 principalmente, e de 3 a 5 um pouco mais, e de 0 a 3 é quase nada. Esse é o projeto Minha Casa Minha Vida. Agora, nós queremos dizer, a questão da moradia popular é uma coisa que poderia se resolver, e é possível resolver, é uma coisa que nós podemos dizer que é barata, inclusive para poder resolver, se tiver vontade política para poder fazer. A coisa, o que é pior, o que é mais caro na questão da moradia popular é justamente o terreno, da onde construir. Isso é o que é mais caro. Por quê? Porque aí que entra todo o ganho imobiliário e toda a especulação imobiliária e tudo isso que se tem. E vocês também já sabem do número de imóveis que existe desocupado em todos os grandes centros, e o número de imóveis desocupados que existem. Então, na verdade, essa questão da habitação é uma coisa possível de ser resolvida, se tiver vontade política e se quiser fazer.
não um projeto desse, é um projeto econômico para alavancar a economia e não para resolver o problema da habitação. Isso que eles não estão colocando. Bom, mas entrando na questão do Pinheirinho, esse terreno que nós ocupamos lá em 2004, dia 26 de fevereiro de 2004, num carnaval, foi numa terça-feira de carnaval, justamente na terça-feira de carnaval, porque justamente a polícia estava preocupada com a folia, né, com o carnaval, e nós resolvemos ir ocupar um terreno nesse dia. Era uma terça-feira de carnaval, em 2004, e antes nós tínhamos ocupado umas casinhas, umas casas do CDHU, com poucas famílias. Fomos para um campão, que era um terreno que era da prefeitura, mas era um campo, uma praça, e dessa praça nós fomos até a essa ocupação do Pinheirinho. O que tem nesse terreno? Esse terreno supostamente pertence a uma empresa chamada Selecta, que por sua vez é de um empresário chamado Najinarras, muito conhecido, principalmente aqui da população carioca, que quebrou a Bolsa aqui do Rio de Janeiro, a Bolsa de Valores. Esse terreno é um terreno que não estava sendo usado há 30 anos, ele não cumpria sua função social há 30 anos, o terreno estava perdido, e é um terreno de 1.382.000 metros quadrados, um terreno muito grande, que existia ali. E então, à medida que nós ocupamos, começou a aparecer os donos. O primeiro cara, inclusive, que pede a liminar não era dono, é o cara que fez a negociata com o Najinarras, chamado Bento, porque aqui eu queria dizer uma coisa aqui que é muito interessante. Esse cara chama Benedito Bento, e esse cara é um famoso grileiro de terra que tem lá na cidade, já fez um monte de grilagem, e ele é um famoso grileiro. Então ele faz uma negociata com o Najinarras, ele grila essas terras que pertenceram a uns alemães, são 4 alemães, 4 irmãos, que eram donos da terra e que foram assassinados. À medida que foram assassinados, esse cara, e não deixaram herdeiros, esse cara apareceu para poder grilar a terra, ele grilou a terra, e depois ele faz uma negociata em 1981 com o Najinarras. Esse cara depois, ele vira comendador Bento, comendador Benedito Bento. Pobre, quando ocupa um terreno para poder fazer uma casinha, para ter um chão, para poder criar seu filho, é bandido, baderneiro, é qualquer coisa. Rico, quando faz esse tipo de coisa, vira comendador. Ele virou comendador. Esse é o título que o cara ainda ostenta até hoje como comendador. Esse cara que faz essa negociata com o Najinarras, 1981, e, que é importante também, nunca recolheu o IPTU, nunca pagou o IPTU. Esses anos todos, nós devemos 16 milhões de IPTU para a prefeitura. O que é interessante também, não é que eles não negociavam, a prefeitura executava essa dívida com o terreno. O problema é que eles iam e faziam uma negociata, faziam um acordo com a prefeitura, e a empresa pagava apenas os honorários dos advogados, dos procuradores. E o principal seguia, por várias vezes foi seguindo, sempre rolando a dívida para poder levar uma vantagemzinha também. E quem pagava essa dívida, quem fazia um acordo, é uma empresa chamada RS Participações, que por sua vez tem sua sede no Panamá. É no paraíso fiscal do Panamá, e que por sua vez nós pedimos ao movimento sindical lá para dar uma olhada, e a sede, o endereço lá não existe. É uma empresa fantasma e que nunca existiu no Panamá. É o que pagava e fazia esse acordo e compra a dívida da Selecta. Fica comprando a dívida dentro do processo de falência. Bom, o que é mais importante disso tudo é o seguinte: foi uma ocupação que nós chegamos lá por volta de 180 famílias, e que nós resolvemos fazer uma disposição do terreno como se fosse uma questão, como se fosse oficial. O terreno, por exemplo, tinha ruas, avenidas, aqueles que já conheceram lá, quem conheceu o Pinheirinho se lembra, são ruas, são avenidas, praças, com local para equipamento público. Importante dizer também que toda a área de preservação continuou preservada, todas as APPs foram preservadas, não foi feito casa na beira das minas, nem na beira do rio, estava preservado tudo isso, porque nós não precisamos também que as pessoas venham nos dizer o que fazer, nós sabemos o que fazer, a população sabe o que fazer, e cada terreno ali era de 250 metros, 250 metros cada terreno. Por quê? Porque nós achamos que pobre tem que ter o direito de morar bem e morar num lugar que ele possa inclusive plantar um pé de alface para poder comer, possa plantar um pé de banana, possa ter um pé de abacate em casa, um pé de laranja. Por que não pode ser assim? Por que rico pode morar em 1 milhão, em 1.000 metros, em 2.000 metros, e pobre tem que morar em 125 metros, às vezes menos que isso? Porque vocês sabem que as casas, o terreno das casas oficiais, até em muitas cidades, até 125 metros do terreno. Por que pobre não pode morar em 250 metros? E morava em 250 metros e fez
todo esse parcelamento do solo dessa maneira, com 250 metros cada um. Alguns terrenos um pouco maior. Por quê? Porque era na beira do rio, perto do rio. Então o cara fazia sua casa fora da área de preservação e usava toda a área de preservação para plantar, para poder criar umas galinhas, criar um porquinho. Isso tinha também ali naquele pedaço. E o que é importante também, que a gente queria dizer a vocês, por exemplo, todas as vezes, durante todos esses anos, nós fizemos muita negociação com o governo do estado, governo federal, com o governo municipal, e toda vez que ia para lá, para que ia o governo municipal lá, ou o governo estadual, ia para lá o CDHU, que é a empresa que constrói as casas no estado de São Paulo, se dizia o seguinte: aqui dá para aproveitar tudo, uma ou outra casa que talvez tenha tirado lugar por algum motivo, no restante aqui dá para aproveitar o arruamento, as praças, tudo aqui é possível. Todo esse projeto urbanístico que vocês fizeram aqui é possível aproveitar. Isso dizia o CDHU, dizia isso também o Ministério das Cidades. E é importante dizer que a Prefeitura, inclusive, ela chegou a fazer um cadastramento a pedido do CDHU do Ministério das Cidades, um cadastramento aonde se chegou a 1.704 casas, quase todas elas já construídas, e chegou numa população por volta de 6.000 pessoas. Nós achamos que é um pouco mais do que isso, era um pouco mais o número de casas e um pouco mais o número dos habitantes, chegava por volta de 8.000 moradores que teriam ali naquele local, naquele terreno. E é importante também dizer, bom, independente de tudo isso, nós fizemos aqui quase já nos finalmente, nós fizemos um protocolo de intenções assinado pelo Ministério das Cidades, pelo CDHU, e que a Prefeitura, inclusive, nos pediu um prazo para poder discutir aquele protocolo de intenções. E no protocolo de intenções se dizia o seguinte: o governo federal faria adquiriria o terreno e construiria as casas, o governo estadual entraria com a infraestrutura, e o governo municipal, e um projeto urbanístico, e o governo municipal faria a questão legal, ou seja, só aquele trâmite burocrático. Foi a discussão que se teve durante... E aí a empresa, o governo municipal nos pediu um prazo para poder pensar sobre o protocolo de intenções, e até hoje não respondeu. Aliás, já respondeu, derrubando as casas, mas até aquele momento não tinha respondido. E é importante também dizer o seguinte sobre a organização. A organização do movimento era uma organização que nós aplicamos lá para ver se era possível dar certo. Era uma organização onde tinha uma coordenação, essa coordenação se reunia semanalmente. Depois tinha a divisão por setor, que era por volta de 100 casas, um pouco mais de 100 casas, cada setor, e que tinha uma reunião toda semana do setor para resolver as questões do setor. E depois disso uma assembleia, num final de semana, todo sábado, uma assembleia onde se reunia todo o acampamento, toda a população daquele local. E daí efetivamente tinha algumas regras próprias. Eu estou dizendo tudo isso porque é isso que eles nos acusaram, e viviam nos acusando na imprensa, e tinha algumas regras próprias. Nós podemos dizer, algumas delas tinham efetivamente algumas regras próprias. Porque o único braço que chega do Estado num acampamento como esse, numa ocupação como essa, é apenas o braço da repressão, não chega outro braço não chega. E era preciso as pessoas efetivamente se organizarem. E se organizaram. Por exemplo, o marido que batesse na mulher era colocado para fora. Isso era a regra. E a mulherada aprendeu a fazer isso. E não havia marido que batesse mais a mulher naquele negócio ali. Se batesse, era colocado para fora. E muitas vezes, infelizmente, quando às vezes a mulher, porque precisava muito e achava que o cara tinha que voltar, se tornasse noutra, ia toda a família para fora. E a mulher também era junto. Porque não poderia fazer esse tipo de coisa lá. Bater na mulher não podia. Então tinha algumas regras, as crianças tinham que ir para a escola. Inclusive nesse relatório que nós falamos que a prefeitura fez, das quase 3.000 crianças, entre crianças e adolescentes, apenas 46 estavam fora da escola. E nós fomos para a Assembleia bravo. Que negócio é esse, tem criança fora da escola? Aí eles falaram, bom, não conseguimos vaga. Não tem vaga, senão não estaria na escola. E era obrigado a ir para a escola, e era obrigado a ir limpo, o cabelo cortado, todas essas coisas, para que tinha que ver com a higiene da própria criançada. Bom, dentro disso, isso era como era o terreno e toda essa organização que nós tínhamos lá. Bom, e mais do que isso, todo o movimento, ele tinha uma unidade com os outros movimentos da cidade. Por exemplo, a unidade do movimento popular com o movimento operário ajudava nas greves, nas assembleias,
fazia passeata juntos, se unificava com o movimento operário, isso com o movimento metalúrgico, com os químicos, com a alimentação, com professores, com médicos, que tiveram uma greve de médicos, e participavam efetivamente dos movimentos, dos outros movimentos. Era uma unidade absoluta entre o movimento popular e o movimento operário, e também com o movimento estudantil. As lutas que se travou gerais da cidade, o Pinheirinho participava, a população do Pinheirinho participava, por exemplo, na questão do salário dos vereadores. A questão do salário dos vereadores, por várias vezes, 18 anos, eles queriam aumentar o salário deles, a gente enchia a Câmara com o pessoal do Pinheirinho, com os estudantes, e derrubava o salário deles. E era um ódio que eles tinham com relação a gente nesse sentido. Por aumento da passagem de ônibus, passeata com o pessoal do Pinheirinho para não deixar que tivesse aumento da passagem de ônibus. Ou seja, se somava em todas as lutas gerais da cidade. E falta de asfalto num determinado bairro por perto lá. A gente ia para lá com as nossas passeatas para exigir que tivesse asfalto. E isso o povo vai se politizando. E as assembleias, aqui quem teve na Assembleia do Pinheirinho, deve se lembrar que lá no Pinheirinho as pessoas que iam lá teria que falar, pelo menos cumprimentar, falar um pouco com aquela população. E inclusive muitos companheiros nossos do exterior que vieram até lá, falaram, fizeram a Assembleia ali e tal, e participaram da Assembleia, e foi bastante importante nesse sentido, para a formação daquele povo. E aquele povo tinha um problema, eles aprenderam a lutar, não só pela casa, mas sabiam que além da casa teria que fazer outras lutas, e que enquanto isso eles sabiam, isso era colocado para eles, que enquanto tivesse um trabalhador, um morador que não tivesse um teto, nós deveríamos estar na luta para fazer com que aquele companheiro tivesse um teto para poder morar, para criar seus filhos com dignidade. E se tivesse algum problema no postinho, no posto de saúde, as pessoas organizadas ali no Pinheirinho iam para o postinho para poder exigir seus direitos. E era assim também na escola. Era assim com relação a tudo. Então fazia muita reivindicação na cidade. Isso causa problemas para os poderosos. Vocês sabem disso. Bom, dentro disso, eu queria, esse era como era o terreno e a organização que a gente tinha até ali. Dentro disso, eu queria dizer a vocês o seguinte: a nível jurídico, como é que isso se dá? Nós tínhamos, durante esses anos todos, nós fizemos toda uma batalha jurídica para poder manter aquela ocupação daquela maneira. Essa juíza, chamada a Márcia, essa juíza, ela vai reviver uma liminar de 2005, a primeira liminar lá de trás de 2005, e que ela não poderia reviver ela porque nós já tínhamos ganhado essa liminar no STJ. Brasília já tinha dito, essa liminar aqui, todos os atos dela são nulos. Essa juíza vai reviver essa liminar. E mais do que isso, ela vai reviver essa liminar sem ninguém pedir, porque a empresa Selecta não pediu para ter a liminar. Não pediu liminar. O que a empresa pediu foi: siga o rito normal do processo. Ou seja, segue o processo normalmente, chamando uma audiência entre as partes. E ela resolve fazer uma liminar e leva essa liminar adiante. Nós fizemos vários recursos com relação a essa liminar. Nossos recursos até hoje não foram julgados, não foram apreciados. Essa história de fazer a desocupação de qualquer jeito, e queriam fazer a desocupação, nós entramos também na Justiça Federal e ganhamos uma liminar da Justiça Federal. A liminar que está valendo é a nossa. Quer dizer, estaria valendo, era nossa. Nós estamos com a liminar na mão que nos deu a Justiça Federal. Qual que é o porquê? De que maneira? Uma liminar era para poder desocupar. A liminar que nós pedimos era que a Polícia Militar, como tinha interesse federal, como tinha interesse da União, eles não poderiam fazer aquela desocupação daquela maneira. E ganhamos uma liminar no seguinte sentido: que não poderia usar da Polícia Militar, da Guarda Civil e nem da Polícia Civil para poder fazer a desocupação. Se eles quisessem fazer a desocupação, poderiam fazer. Aí teria que chamar os escoteiros, chamar outras forças, mas essas forças não poderiam ser usadas. Isso é liminar nossa, que ganhamos na Justiça Federal. E nós conseguimos com isso barrar a primeira desocupação, que foi no dia 17. A polícia já estava indo, todo mundo lá, 2 mil policiais, e com essa liminar que chegou na madrugada, nós conseguimos fazer com que a polícia voltasse para os quartéis, no dia 17. Bom, depois nós temos, eles recorrem dessa liminar, essa liminar vai para o Tribunal Regional Federal, ou seja, na segunda instância, e nós aí ganhamos ela novamente na segunda instância. Isso no dia 20, sai o resultado da Justiça Federal. Nós vamos na polícia, para entregar na polícia e falar: olha, nós estamos com a liminar aqui, você não pode fazer nada.
Eles disseram, bom, nós só aceitamos isso com o oficial de justiça. Se é oficial de justiça, não pode ser. Nós falamos, tá bem, mas hoje já era um sábado, então não vai ter problema nenhum. Não tem nenhum problema nesse sentido. E dentro disso, os parlamentares fizeram um acordo com o presidente do tribunal. Nessa semana também fizeram um acordo com o presidente do tribunal. Fizeram um acordo com o juiz da massa falida, com o falido, que era no caso Las Narras, e com a garantia, inclusive, do governo Alckmin, que não teria, durante 15 dias, enquanto estava negociando, não teria desocupação. Isso tudo na semana anterior ao dia 22. E eu estou dizendo tudo isso porque é o seguinte, tem umas falácias aí, não sei se aqui tem estudante de direito, alguém já ouviu falar isso, que a justiça existe para igualar os desiguais. Na verdade, deveria ser isso que eles dizem. E que a justiça existe para poder buscar a paz social. Isso para ser a justiça, é o que eles dizem, abertamente. A justiça existe para poder buscar a paz social. Na verdade, a justiça existe para manter o status quo que está aí. A justiça existe para manter isso. A justiça tem classe, a justiça tem lado. E ela pertence a esse lado dos poderosos, daqueles que efetivamente mandam na sociedade. E a justiça é esse tipo de coisa. Porque naquele momento, ali, todo o chamado Estado Democrático de Direito, ele foi superado, foi passado por cima, sem nenhum problema. Fizeram tudo dessa maneira. Todo o pacto, o chamado Pacto Federativo, que nós participamos do Pacto Federativo, cada Estado tem a sua autonomia, mas tem a federação, isso tudo acaba naquele momento ali. Porque veio para poder dirigir. No dia 22, nós tínhamos um acordo com os parlamentares, nós tínhamos um eliminado na mão, e nós foi a primeira noite, inclusive, desse sábado, quando teve o Suplicy lá, o Suplicy até cantou na Assembleia, como ele costuma cantar, ele cantou na Assembleia, foi para lá, o irmão Valente estava lá, todo mundo foi uma festa, no dia 21, à noite, e todos nós ficamos felizes. Eu até saí, fui visitar uma família ali, estava tranquilo, porque não ia acontecer nada. Tinha um acordo e tinha um eliminado na mão, olha só, estamos garantidos. Foi a primeira noite que eu desliguei o celular naquele período todo para ir dormir. A Nícia, minha companheira que está aqui, foi a primeira noite, falou, bom, podemos dormir tranquilo, não vai acontecer nada. Amanhã é domingo, não pode fazer desocupação no domingo, teoricamente, nem no sábado, teoricamente, nem depois das 6, teoricamente. E nós vamos dormir tranquilo, e acordamos com os helicópteros passando, que eu moro um pouco na frente, um pouco à frente do Pinheirinho, acordamos com os helicópteros passando em cima da nossa casa. E foi... Então tudo isso foi toda essa... Eles romperam absolutamente a barreira da legalidade. Essa história da legalidade, é preciso atuar dentro da legalidade. Essa história, quando eles querem, eles passam por cima e não tem nada que segura, eles fazem pronto. Nesse sentido, a direita tem muita coragem, e faz com coragem esse tipo de coisa. Eles mandaram para poder dirigir a polícia. Bom, aí no dia 22, então, 5h30 da manhã, chega a polícia lá, 2.040 soldados militares, 2 helicópteros e 200 cavalos, mais de 100 cachorros e um aparato todo que foi para lá para poder fazer a desocupação. As pessoas todas foram pegas absolutamente desprevenidas, foram pegas desprevenidas em absoluto, e absolutamente desprevenidas. As pessoas não estavam lá, não estavam preparadas, que a gente estava no dia 17, nesse dia a gente não estava preparados. E quem vai dirigir efetivamente a polícia é um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, chamado Rodrigo Capês. Ele vai para lá para poder mandar na polícia, dirigir a polícia. Esse Rodrigo Capês é irmão de um deputado do PSDB chamado Fernando Capês. E ele vai a mando do presidente do tribunal. Como a polícia tinha falado para a gente, olha, só recebam isso se por acaso for com o oficial de justiça. Nós fomos lá para a Justiça Federal e fazer domingo, toda a dificuldade, tira o juiz da cama e tal, aquele negócio todo, a gente leva com o oficial de justiça, leva lá a decisão liminar com o oficial de justiça para poder entregar ao comandante. Quem faz? Quem diz? Quem dita a ordem para o comandante é esse juiz do tribunal, dizendo o seguinte: vamos escrever aqui o seguinte, nós não recebemos isso aqui, não existe, a decisão quem manda aqui é o Tribunal de Justiça de São Paulo, e se aparecer força federal, alguma força federal, devem ser repelidas a bala. Isso não é colocado. E nós falamos com o Eduardo Cardoso, Zé Eduardo Cardoso, vamos falar com o governo federal, o diabo que é isso?
Estão dizendo aqui que se aparecer gente de vocês, eles metem bala. Vamos ver como é que fica essa brincadeira? Se não faz com que isso aconteça, vamos mandar a Polícia Federal aqui. E o que eles disseram? Nós não temos um contingente. Nós falamos, pô, não estamos pedindo para trazer 2.000 agentes aqui, não vai dar. Mas manda 2 camburões, manda uns 3 camburões aqui para a gente ver como é que esse negócio fica. Ele não mandou. Nesse sentido que você acovardou. Não foi mandado. E a polícia fez o que fez. E montaram ali uma operação de guerra que vocês viram. A imprensa foi impedida de cobrir, a imprensa não entrou, porque o que mais nos deixa sacaneado com a imprensa regional, que a imprensa não pôde entrar e não reclama da questão da liberdade de imprensa. Nós estamos defendendo a imprensa. A imprensa tem que entrar, tem que fazer cobertura, tem que chiar. Vocês não puderem entrar e não reclamam, tem que reclamar. Porque a imprensa no interior, vocês sabem que é garantida pela prefeitura. É quem, na verdade, garante. E eles não puderam entrar. Entrou depois com a polícia só no segundo ou terceiro dia. E assim mesmo com a polícia mostrava onde ela queria. E não entrou para poder fazer a cobertura decente, como deveria fazer, não faz. E o que é pior, eles fizeram uma desocupação de um terreno onde moravam 8.000 pessoas, para poder beneficiar, colocou essas 8.000 na rua, botou as crianças a dormir no chão, como vocês viram pela televisão, os idosos, gente que tinha um problema, com AVC, com câncer, deitado no colchãozinho do lado, criança dormindo no chão, fizeram tudo isso para beneficiar um, que é o Laje Narras, que na verdade ficava lá na sua casa em São Paulo, da sua mansão, que deve ser ali no Morumbi, ou no triplex ali na Avenida Paulista, assistindo pela televisão ou pela internet, pobre bater pobre. Porque na verdade a polícia, tirando que é pobre, filho de trabalhador, filho também de pobre, batendo nos pobres que moravam naquele lugar e tirando dali. E o Laje Narras não era uma boa, eles fizeram dessa maneira. E foi isso, efetivamente, que eles fizeram. Com todo esse aparato que foi colocado ali. E dizer a vocês, o lar tem a ver com a identidade da pessoa. E as pessoas tinham o direito de defender o seu lar. Porque o que eles fizeram ali, inclusive, aonde eles passaram, jogaram o trator em cima, destruíram a casa das pessoas com os móveis dentro. Poucas pessoas conseguiram tirar uma parte do seu móvel. E não é que deixou o seu móvel, deixou ali uma lembrança sua. Cada um de nós, todos nós trazemos alguma lembrança nossa que a gente traz da nossa família. Uma fotografia na parede, uma fotografia que a gente guarda no nosso baú de recordação, um brinquedo de uma criança que cresceu, hoje já é adulto, mas que a mãe guarda aquele brinquedo. Tudo isso tudo foi passado por cima e destruído tudo. As pessoas não puderam pegar os seus documentos, não saíram nem com os documentos, chegaram de manhã e com esse aparato todo e não conseguiram pegar os seus documentos, tiveram que sair. Porque os helicópteros começaram a fazer a saturação, jogaram bomba de gás lacrimogêneo por todo lugar. E mais do que o gás lacrimogêneo, gás de pimenta também que descia do helicóptero. Um gás com aspiral, umas coisinhas que desciam em aspiral, que eu nunca nem tinha visto ser usado. Com 30 anos de militância, eu nunca tinha visto ser aquilo usado. E foi jogado isso. E fizeram tudo isso com essa população. O estoque de balas, de borracha e de gás lacrimogêneo é uma coisa maluca. Usaram muito demais. E balas de verdade. Todos os cachorros que foram mortos com balas de verdade. Nós tivemos um companheiro que sofreu, que tomou um tiro nas costas, ficou internado muito tempo, agora já saiu, mas tomou um tiro nas costas de bala de verdade. E vários outros tiros que teve por ali. Agora, foi uma ação de um ódio sem tamanho. Foi uma ação que o tribunal, junto com o governador do estado, junto com o prefeito da cidade, fizeram aquela ação que tinha que ser uma ação, segundo eles, uma ação exemplar. Eles tinham que fazer com que aquilo servisse de lição, não só para aquele povo lá, mas para todo mundo. Era isso que eles fizeram e quiseram fazer.